Fala aí galera, beleza? Bom, um dos vídeos mais acessados aqui do meu canal é esse aqui, ó, ajustar XMP de memória RAM na BIOS, tá? É um vídeo que tem bastante comentários, tá? Tem algumas pessoas aqui, ó, como o Neil, disse que perdeu bastante tempo tentando resolver e depois que assistiu meu vídeo conseguiu solucionar o problema e conseguiu configurar a memória RAM dele com a frequência correta de funcionamento, tá? Porém, um dos comentários um tipo de comentário que tem bastante aqui nesse vídeo é sobre a pessoa não conseguir encontrar a opção XMP de configuração dentro da BIOS da placa-mãe dele, tá? Que é o que aparece aqui, tá? Aparece essa listagem aqui onde você consegue definir a velocidade de memória RAM de funcionamento no seu computador, tá? Então, assim, existem diversos detalhes que precisam ficar claros para quem talvez não entende muito, tá? Como você monta um computador com diversas peças diferentes de marcas, tipos e marcas diferentes, consequentemente vai acontecer algumas limitações com relação a isso, tá? Então pode existir uma limitação da própria placa-mãe, do processador que você está usando, a memória, onde você colocou a memória, em quais slots você colocou no computador, dependendo do fabricante ele vai permitir ou não habilitar essa configuração de frequência, tá? Então tem uma série de detalhes que precisa ficar atento, tá? Então dando uma pesquisada rápida aqui, por exemplo, né? Peguei aqui um comentário falando o seguinte, né? Por exemplo, né? Com os processadores Intel i3 e 5, essa opção de ajustar a frequência da memória ela não é habilitada, porque ela está limitada a essa frequência aqui, tá? Para DDR4. Já no processador i7 e i9, ele já vem com um desbloqueio. Então você consegue lá e ajustar o XMP lá dentro da BIOS e definir uma frequência de funcionamento da memória RAM, tá? Outra coisa que acontece aqui, tá? Por exemplo, pode acabar mudando a nomenclatura de acordo com o fabricante. Então, por exemplo, aqui na Gigabyte, para processador da AMD, eles chamam de EOCP, que é o Extended Overclock Profiles, tá? Então isso pode acabar modificando. Então são detalhes que você precisa ficar atento, tá? Então, qual que é a melhor dica que eu posso te deixar, tá? Olha o manual da sua placa-mãe, tá? Lá vai ter muita informação importante com relação a isso. Depois, verifica a compatibilidade entre os componentes, principalmente da memória RAM, tá? Se a sua placa-mãe aceita aquela memória RAM, significa que muito provavelmente você vai ter um livre acesso às configurações dela, tá? Outro detalhe também com relação ao processador. O seu processador precisa permitir que as configurações fiquem ativas, tá? E claro, a placa-mãe também precisa aceitar e permitir essas configurações, tá? Então, assim, não existe uma solução definitiva para todo mundo, tá? Cada caso é um caso, dependendo das peças que você tem no computador. Então, precisa olhar e pesquisar com calma, tá? Para quem tiver com muita dificuldade ainda e quiser ter algum tipo de assessoria da minha parte, tá? Eu vou deixar aqui meu e-mail de contato aqui nesse vídeo, tá? É algo pago, tá? É um valor não muito caro. Porém, para quem tiver realmente com muito interesse em solucionar isso, a gente vai conversar, vai fazer um pagamento via Pix. Eu vou tentar ajudar, pelo menos dar uma luz, né? Para indicar, olha, eu acho que o problema aqui é esse ou aquele, precisa configurar de tal jeito, talvez fazer uma mudança, tá? Porque para alguns pode parecer ridículo, mas tem muita gente que mora em cidade pequena e às vezes a assistência técnica é muito ruim, é muito longe, às vezes tem uma dificuldade em desmontar o computador para levar em algum lugar. Então, dependendo da situação, a gente pode até dar uma luz, tentar pelo menos chegar a uma conclusão do que deve ser feito para tentar solucionar esse problema e tentar deixar a máquina tinindo e rodando no máximo que ela consegue, beleza? Então, valeu, se gostou do vídeo aí, deixa um like, se inscreve aí no canal quem tiver interesse e pode deixar aí nos comentários também alguma outra dúvida que ao longo do tempo eu vou tentando ajudar as pessoas, tá? Mas, se alguém tiver uma pressa, tiver mais desesperado, pode entrar em contato comigo através do e-mail e a gente vai combinar algo para a gente tentar solucionar o seu problema. Beleza? Então, valeu, um abraço.